Boa noite, pessoal. Saudades de vocês. Tudo bem? Para quem não me conhece, Neisa gerontóloga da Canoas Day Home, da Assis Assessoria e Consultoria Educação e Saúde, retornando, desejando a vocês um 2023 sensacional, cheia de novidades para vocês esse ano, Canoas Day Home, com um projeto novo, novinho em folha. E olha a novidade, para o Brasil inteiro. Não tem neste país a desculpa que na minha cidade não tem faculdade, não tem escola de cuidador, não tem isso, não tem aquilo e não tem pessoal. Pois olha, vamos levar para o Brasil todo um corpo docente de profissionais de primeira linha. E hoje eu tenho aqui o doutor Newton Luiz Terra. Boa noite, doutor. Boa noite, Neissa. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. Que bom! O doutor Newton Terra é médico geriatra, ele é doutor em geriatria e gerontologia biomédica, importante professor, não é? Diretor do IGG da PUC, que já foi muitos anos, né, doutor Newton? Muita gente passou pela mão dele, não é? De cuidadores a multiprofissionais. E isto, para nós, é uma satisfação. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Obrigada por estarem todos aqui conosco. Que bom, né, que a gente está retornando nesse 2023 com projetos novos para garantir a vocês saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para os nossos queridos, para você que quer aprender um pouquinho mais, que já sabe um pouquinho, porque todos nós sabemos um pouco. E hoje o nosso bate-papo com o Dr. Terra, então, vai ser em cima do que a geriatria e a gerontologia junto podem fazer por você, pelos seus familiares e pelos seus cuidadores, não é? Então, doutor Terra, eu venho buscando aqui, na nossa pauta de hoje, vivência, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente vai falar somente na questão acadêmica, que é o nosso forte como professores, né? Para quem não sabe, eu também sou professora, sou mestre em gerontologia, não é? E a gente está acostumado a dar aula a N pessoas, mas o que a gente quer? A gente quer que as pessoas entendam o que a geriatria faz, o que a gerontologia faz, o que isso junto pode ajudar vocês. Hoje mesmo, doutor Terra, uma amiga me ligou, me contando que a mãe está na UTI, não é? Com dificuldades, e o que ela mais sentiu no atendimento de 60 e poucos dias, não são 6 dias, foi a questão da humanidade, da humanitude, ou seja, olhar o outro como um ser humano e atendê-lo como parte de si, né? E que às vezes isto a pessoa vai vivenciando e não vai se dando por conta que ela vai endurecendo nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre isso para a gente dar continuidade, né, neste bate-papo. Ok. Bom, antes de qualquer coisa, tu falasse geriatria e gerontologia. Existe uma definição, Neissa, que é de 1909, uma definição clássica de geriatria. E, na época, o autor, o criador dessa ciência médica, dizia que geriatria era realmente a ciência que tratava dos idosos doentes ou dos doentes idosos. Esse professor, ele lançou um livro em 1909, eu acho, ou 1914, não me lembro bem. Foi o primeiro livro que se tem conhecimento sobre as doenças geriátricas e seus tratamentos. Bom, de lá para cá... Esse Metchnikov foi da gerontologia. Foi da gerontologia, perfeito. Léo Nascher, o nome dele. Léo Ignaz Nascher era um médico
Ai, Ele era naturalizado americano, né? Mas eu ele acho que fez ele a era formação, polonês, alguma coisa assim. ele fez a formação dele nos Estados Unidos, mas ele era vienense. Vienense. Ele era de Viena, esse Léo, e ele criou, não é? Quando ele fez a formação dele nos Estados Unidos, depois ele retornou para Viena e ficou impressionado que quando ele visitou uma instituição de longa permanência e viu aquela quantidade imensa de pessoas idosas e que não tinham o que fazer, teoricamente, e ele conversou com o responsável, assim, mas o que as pessoas estão fazendo aqui? Não, estão aqui esperando a morte chegar, vamos dizer assim, não tem o que fazer. Ele ficou horrorizado, voltou para os Estados Unidos e fundou a Sociedade Nova-Iorquina de Geriatria. E ali que ele começou, e depois teve uma outra, só um dado histórico interessante, em 1936, que a Marjorie Warren foi uma médica inglesa que realmente começou a chamar a atenção da população que geriatria não era aquilo, muito pelo contrário. Geriatria era uma ciência que vinha para prolongar a vida com saúde, com qualidade de vida. E ela foi no departamento dela e começou a instituir o que achava importante na época, que era a geriatria preventiva, e graças aos seus trabalhos, que em 1950 a Sociedade Britânica reconheceu a especialidade de geriatria, até porque ele é recente, de 50. Bom, o que eu quero chamar a atenção, está falando assim de humanidade, de humanitude, que são coisas diferentes, né? O quão importante é isso para essa equipe multidisciplinar, que deve assistir o idoso. Hoje, naquela época, Neissa, o geriatra praticamente fazia tudo, né? Ele examinava, pedia os exames, interpretava os exames, prescrevia exercício físico, alimentação, enfim, fisioterapia, ele fazia tudo. Hoje, felizmente, com esses cursos que estão ocorrendo já no país e no exterior, essa carga foi, vamos dizer assim, dividida. Hoje nós temos vários profissionais que prestam esse tipo de assistência, né, essa equipe multiprofissional que trabalha de uma maneira interdisciplinar. Isso aí foi uma coisa maravilhosa. E tu citasse agora o início do novo curso, a maioria dos docentes já tem essa formação. Então, já estou me adiantando um pouquinho, mas eu acho importante citar para o pessoal que a tua preocupação de qualificar o corpo docente, e esse ano, não é, eu não me lembro, não é, eu já participei de vários, de um corpo docente tão qualificado. A maioria das pessoas com curso de mestrado e doutorado na área da gerontologia, porque tem pessoas que têm mestrado ou doutorado em outras áreas que não são ligadas ao envelhecimento, mas nessa sim. Então, essa definição que eu acho importante que fique gravado, que o pessoal internalize. A geriatria é a ciência médica que visa prolongar a vida com saúde, com qualidade de vida. Então, assim, não é mais aquele indivíduo que trata as pessoas idosas acima de 60 anos, que no Brasil é 60, enfim, determinado pela Organização Mundial de Saúde, mas não, é aquela que preocupa com todo aquele que quer ter um envelhecimento bem-sucedido. Então, o público hoje que é atingido pela geriatria não é o idoso, muito pelo contrário. É a criança, é o adolescente, é o adulto jovem, é o idoso, enfim, é todo aquele indivíduo que quer ter uma velhice com autonomia, com independência, funcionalmente bem, prazerosa, feliz, etc, etc. E, enfim, pois não. É que, na realidade, né, doutor, nós custamos muito a entender, né, que o envelhecimento, que as pessoas não gostam de usar esse termo, mas é o termo científico, né, é um processo de vida que começa no útero da mãe. As pessoas não entenderam que a gente não fecha os olhos e abre os olhos envelhecidos. É um processo, é uma caminhada, e que a educação ela tem que correr durante esse processo, na realidade. Quando ele chega para nós, para o geriatra, para o gerontólogo, esse processo não raramente já iniciou. E a gente tem que trabalhar com aquilo que não foi trabalhado antes. E que às vezes nós temos um sucesso, às vezes nós demoramos mais para ter esse sucesso, mas o importante é a gente saber como modular isso para as pessoas continuarem a viver com dignidade, com respeito,
muito, se sentindo bem, apesar das limitações, que todos nós vamos ter, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, nós vamos ter, né, doutora? Sim, gostei muito que tu falasse desse cuidado já intrauterino, né? Já existem trabalhos científicos mostrando que existe uma preocupação de proteger o útero materno. Na dependência do que a mãe fizer durante a gestação, ela pode gerar filhos com condições de ter uma velhice, vamos dizer assim, mais longeva e saudável ou mais, vamos dizer assim, encurtada. Ou seja, os cuidados já intrauterino podem fazer com que as células daquele recém-nascido possam durar mais e melhor, né? Claro. Já tem trabalhos mostrando. Então, como tu está dizendo, é um processo que começa intrauterinamente, claro, do ponto de vista filosófico, enfim. Mas qualquer um de nós, né? Alguém que pegar uma fotografia dos 20 anos e olhar quando tinha 10 anos, vai notar que essa pessoa de 20 anos está mais envelhecida. Como dissesse, é um processo. E o mais interessante, eu acho, já aproveitando a live, assim, é de chamar a atenção que esse processo é irreversível. Irreversível, todos nós vamos envelhecer, não é? Por definição, é um processo irreversível, progressivo, não é? Universal, heterogêneo, enfim, que guarda pouca relação com a idade cronológica, mas é irreversível. Mas o que se sabe hoje é que a gente pode retardar o processo. Retardar. Ou seja, evitar impossível. Retardar já é possível e vai ficar na dependência das nossas opções, das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. Eu disse, claro, se a minha mãe, de repente, não teve uma gestação muito saudável, não é? Bom, aí eu não tenho como mexer, mas a partir do primeiro dia de vida, na dependência da assistência que eu receber, eu posso me tornar, assim, um longevo mais saudável, como é a definição, né? Longevidade saudável. Eu preciso ter qualidade de Exatamente. vida na minha velhice. Não adianta durar 90, 100 anos sem uma qualidade de vida, sem ter autonomia, independência. Essa é a preocupação da geriatria moderna. Da Não só gerontologia também é unir, não aumentar anos de qualquer jeito, mas com qualidade, não é? Onde a pessoa ela consegue ainda fazer suas escolhas, por exemplo. Quando a gente consegue postergar, por exemplo, um processo neurológico que leva à demência, quando a gente consegue postergar as fases dessa demência, não é? Meu Deus, que alegria ver. Ele tem uma limitação? Tem. Ele precisa de um cuidado? Precisa. Mas ele ainda tem autonomia. Ele consegue dizer: eu quero comer um docinho, eu quero ir ali na praça, me traz o neto, bisneto que eu quero ver. Não é? Essas coisas é que dão vida para a pessoa. Esse processo, essa autonomia é que traz para a pessoa o interesse, eu sempre digo assim, ó, o interesse de viver um dia a mais, não é? Como tu está dizendo, não adianta só acrescentar anos à biografia do indivíduo. Tem que fazer com que esses anos sejam de qualidade, enfim. O importante também, eu acho, assim, essa definição moderna, que talvez até muitos colegas não saibam, não é? Da definição moderna. Às vezes eles têm aquele conceito clássico que eu comentei agora, só depois dos 60 anos. Não, há muito tempo que o geriatra já não se preocupa com 60. Enfim, não. O importante também... Com 60 estamos nós, né? Não, imagina, que o envelhecimento depende na realidade, tem 25% de genética, e aí a gente tem que rezar para ter herdado genes não é, saudáveis dos nossos ascendentes, mas 75% depende do nosso estilo de vida e do ambiente. Isso é uma coisa maravilhosa. Se fosse ao contrário, né, isso talvez a gente nem estivesse aqui hoje conversando, porque era só olhar para os descendentes, olhar o que está nos... Mas não. E o mais interessante ainda, dentro da geriatria moderna, é que tem estudos de epigenética que estão estudando a influência do estilo de vida e do ambiente na modificação do genoma. Isso é uma coisa fantástica. Então, não é uma sentença, se eu tenho uma história familiar, por exemplo, de diabetes ou de hipertensão, e todo mundo teve,
que eu necessariamente inventei, não é uma sentença. Na dependência das minhas escolhas, eu posso, vamos dizer assim, driblar essa tendência genética e não me tornar um diabético, um hipertenso. Eu não quero exagerar, até mesmo, demência já é uma coisa meio complicada, eu não gostaria de falar em termos de prevenção primária nem secundária, mas tem Sim. muitas doenças que nós podemos fazer prevenção primária ou secundária, né? E aí chegar na grande ambição dos idosos de hoje e de amanhã, que tu falasse, autonomia, independência, eu decido o que eu quero fazer, eu tenho autonomia, né? Eu tenho independência, eu não preciso de ninguém para me botar o sapato, para me dar banho, para me vestir, para me fazer, não, eu tenho independência, eu estou funcionalmente bem. E essa é a nossa preocupação, a minha e a tua, como educadores sociais que nós somos, não é? E tentar Sim. passar isso para os nossos pacientes, enfim, e agora tentando capacitar pessoas para que internalizem isso. Claro É. que tem que ter solidariedade, tem que ter humanismo, tem que ter compaixão, mas tem que ter humanitude, um olhar diferenciado, aquele cuidado centrado de acordo com os seus interesses, tem que ter empatia, os cuidados de acordo com o gosto do paciente, com as suas características pessoais. Isso não existe, como tu disseste, às vezes não existe, né? As pessoas Não. são tratadas. Depois, se eu tiver oportunidade, durante o curso, de passar um videozinho, fizeram um trabalho com uma instituição de pacientes portadoras de demência, mas principalmente de Alzheimer, né? A média de tempo que o cuidador falava com o paciente, 2 minutos por dia. Meu Deus. Socorro! Média, 2 minutos por dia. Então, essa é a história da humanitude, que todo mundo tem, compaixão, solidariedade, amor ao próximo, mas não, essa abertura que a gente tem, as nossas relações de ser humano para ser humano, claro, a solidariedade, aquele A impulso que nós liberdade, não temos é? De deixar de fluir o acolher o assunto. outro. Não, o impulso, aquele espontâneo de acolher o outro, como é importante isso, passar para as pessoas, né, isso, não é? A hora que eu vou Sim. ser cuidado, pode ser o cuidador informal, familiar, como sempre foi, ou formal, aquele que vai se capacitar, enfim, que vai usar aquilo como uma profissão que não é. Essas coisas todas devem ser, assim, conversadas, a gente tem que ter oportunidade, esses cursos oportunizam, não é que esses Refletidas, profissionais, não é? isso, essas coisas novas, meu Deus do céu, eu sou do tempo, né, isso aqui, ninguém caminhava em Porto Alegre, quando a gente sugeria que alguém fizesse um exercício, pô, vão me chamar de louco, né, eu saí Pois por aí dando voltinha na quadra, isso não faz muito, 30, 40 anos atrás, hoje as academias estão cheias, as praças estão cheias, as ruas estão cheias. O pessoal está se conscientizando que é por aí, não é que é uma alimentação saudável, que é para graças a exercício. Deus, né? Felizmente, mas nós, como educadores sociais, temos a obrigação, eu diria, de passarmos essas orientações, claro, baseado em evidências científicas sérias, Ah, né? sempre, sempre. Isso. Aliás, aproveitando esse teu gancho, eu me lembro que quando eu comecei na gerontologia, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Resende, e eu fui administrar, não é, uma ELPI, né? A minha origem é administração hospitalar, né? Estou sabendo tudo de administração, vou administrar a ELPI. E quando a gente entra lá, e tu olha assim, ó, a tua administração hospitalar, sem entender de geriatria, sem entender de gerontologia, não vai adiantar. Não é uma instituição comum. É uma instituição que cuida de pessoas com certas características, inclusive sociais diferenciadas. Não é só uma questão de compra, de sofrimento de um técnico, não é isto. Então, a gente percebe que ainda nós encontramos algumas instituições onde esta maneira de administrar, gerenciar a vida do outro, porque a gente gerencia a vida do outro nesses lugares, não é? Não é a mesma coisa. Tu tem que saber, não é? Tu tem que ter o feeling para entender o que aquele teu paciente precisa. Tu precisa ter a intimidade, às vezes, com o familiar, para tu entender o processo de vida pretérito desta pessoa.
porque ela é o resultado de uma vida que ela construiu. Né? Então, essas coisas todas a gente tem que buscar. E eu me lembro que naquela época, quando eu falava isso, o pessoal olhava para mim e dizia assim: mas de onde é que saiu esta louca inventando estas coisas? Imagina, Resende naquela época, Resende já não é muito grande, naquela época era menor, né? Então, imagina o que era uma mulher chegar de um lugar que não sabia de onde, só sabia que era do sul, pelo sotaque, né? Falando essas coisas. Quando eu resolvi criar a primeira escola de cuidadores do Sul Fluminense, isso tu vai quebrar. Mas eu não estava fazendo para ganhar dinheiro, eu estava fazendo para ensinar, porque eu vi que ali era terra de cego, né? E ali a gente começou. Então, assim, ó, nós somos de um tempo que nós praticamente desbravamos com a testa um terreno que não era muito falado. Não era muito falado. Tendo em vista que a Sociedade Brasileira de Geriatria é de 60, né? Os multiprofissionais como eu entraram em 78, né? Que foi permitida a nossa entrada, aonde foi o bom, mas por quê, né? Por que agora vão misturar os médicos com essa turma de louco que não sabe a metade que os médicos sabem? Foi um auê aquilo. Mas foi quando a gente começou a acreditar que entre uma pílula e outra, aqui nesse meio tinha muita coisa para se fazer. Citasse uma coisa tão importante que até nós vamos abordar durante o curso, que na realidade chama-se geriatria ou medicina narrativa. É um ser humano que tem uma história toda. O que menos me interessa é tratar a dor no ombro. O que menos me interessa, teoricamente, é tratar a dor no joelho, a tontura, ou um zumbido, ou uma queixa X. Ali tem uma pessoa e eu tenho que saber a história da pessoa, eu tenho que saber a história da doença, eu preciso de tempo para isso. E, evidentemente, que nessas instituições de longa permanência, é difícil, às vezes, de colocar em prática isso, até pela dificuldade de recursos humanos. Não é assim? A geriatria, a medicina narrativa, a medicina da pessoa, aquele olhar centrado na pessoa. Eu quero saber a tua história. O que menos me interessa é o teu dor no ombro. Eu quero saber a tua vida, o que que fez, o que não fez, teus objetivos, como é que tu adoeceste, o que tu pensa da doença. Vamos conversar, narrar. E a gente precisa de tempo para isso. Então, claro, que não é utopia, entende, Neissa, falar que isso a gente possa colocar em prática, nem na medicina geriátrica, fazer com que os geriatras, que já têm uma função que dificilmente eles conseguem colocar em prática, que é a avaliação geriátrica ampla, que nós vamos abordar. Quer dizer, o geriatra não enxerga só o pulmão, só o coração, só a perna. O geriatra entende a pessoa como um todo, tem uma avaliação global, holística. E eu preciso de tempo para avaliar essa pessoa. Eu preciso fazer uma avaliação ampla. Às vezes eu repito, o que menos me interessa é aquela dor no ombro. Claro que eu vou examinar com exames de imagem, de laboratório, se for necessário, enfim, para fazer o diagnóstico. Mas eu estou preocupado com as outras doenças, porque o geriatra visa prolongar a vida com saúde. E eu tenho certeza que aquela dor no ombro, ainda que incomode, certamente não vai, dizer assim, não vai ser responsável, não é, por diminuir ou aumentar o número de anos de vida. Não. Teoricamente, é aquilo de fácil tratamento. E aí que entramos com essa visão de não fragmentar a pessoa. Sabe, tem gente que só vê o coração, tem gente que só vê o pulmão, tem gente que só vê o cérebro, e nós queremos ver o indivíduo como um todo, avaliação global. Exato. E essa avaliação geriátrica global demanda tempo, Neissa, demanda tempo. E a gente tem que avaliar muito a funcionalidade do idoso. Então, eles têm que ser submetidos a uma testagem, que muitos testes desses, até é bom que se diga, podem ser realizados pelo cuidador, formal ou informal. Tem testes de fácil aplicação, e com isso ele tem uma ideia, dentro das suas limitações científicas, dessa avaliação global, mesmo com o cuidador. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa, não.
Ele Isso. consegue, como cuidador, fazer essa avaliação para avaliar a funcionalidade, e isso auxilia muito depois do nosso trabalho como médico. Com Neissa, certeza. é gritante quando entra um idoso com cuidador e entra o idoso sozinho. É Exatamente. Isso outro é uma idoso. coisa. É outro Desculpa. idoso. Não, só para encerrar minha parte. É outro idoso. O idoso cuidado é outro idoso. Incrível. Como é importante essa ocupação hoje, que não é uma profissão ainda, É mas uma como é ocupação. importante para as pessoas e cada vez mais. Não é urgente que se capacite essas pessoas para colaborarem, para formarem parte dessa equipe que vão contribuir para que as pessoas vivam mais e melhor. Claro, cada um dentro das suas limitações. Então, a Com Neissa vai fazer a certeza. parte dela, o doutor Terra vai fazer a parte dele. E aí tem o fonoaudiólogo, o odontólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, etc. A equipe que vai se formar. Mas dentro dessa equipe, o cuidador tem um papel que eu tenho inveja. Eu Eu brinco com também. o pessoal, porque eles têm a facilidade de modificarem o comportamento, porque eles estão praticamente o dia inteiro com ele. Eu vejo um paciente a cada 6 meses, a cada ano, dependendo do caso, mas eles não. Então, se ele está bem capacitado, ele pode fazer muito mais do que qualquer outro profissional. Se ele tiver Exato. capacitado, tiver uma boa aceitação daquilo que ele está dizendo e tiver credibilidade para o seu idoso, ele pode fazer coisas que nós não conseguimos. Às vezes, demoramos 20, 30 anos, às vezes não conseguimos. E o cuidador consegue, às vezes, em curto espaço de tempo, porque ele está o dia a dia com ele. Eu brinco com eles, Exatamente. eu tenho inveja do cuidador. Ele faz uma. Eu digo, quando o cuidador conquista, né, o seu paciente, isso é uma coisa para a vida. Ele não conquista por um momento. Tanto é que às vezes o idoso, eu não quero, eu quero aquela moça que veio outra vez, não me manda outra. A gente trabalha muito com cuidadores e a gente vê isso. Não me manda outra, só me manda aquela. Porque houve um entendimento, houve um entrosamento, houve o início de uma relação de vida. Porque um está trabalhando, mas o outro está vivenciando o supra-sumo dessa pessoa que foi lá buscar essas informações. Aqui eu tenho uma pergunta, já falando na questão da capacitação, né? Que existem hoje, assim, ó, eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, de volta com o curso de cuidador, eu comecei, em seguida a PUC começou, né? Mas eu era uma coisinha pequenininha aqui no meu cantinho, querendo dar continuidade no meu trabalho, na minha. Aí a PUC entrou, foi uma coisa de louco, graças a Deus, um sucesso, né? E eu fiquei tão faceira, porque assim, ó, quanto mais cursos tiver com pessoal qualificado, tá? Melhor. Melhor. Porque eu sempre digo, a gente trabalha para o mundo, não é para nós, né? Porque os próximos a serem cuidados seremos nós. Então, eu já tenho interesse nisso aí também, né? Eu quero pessoa qualificada aí. E aqui vem uma pergunta que pergunta assim, ó, vale a pena fazer um curso de cuidador de 32 horas? Não, Olha, não não, dá. Vai não. jogar dinheiro fora. Não Vai. é, não é, não é assim, ó, é, tem que ter uma carga mínima para que a pessoa tenha uma noção para poder Exato. aplicar aquilo que nós pretendemos, entende? Eu acho que é muito difícil, por isso que eu disse, não, que a pessoa seja chamada de cuidadora com um curso de 32 horas. Não dá. Eu não sei o conteúdo programático de um curso desses, né, isso assim, e nem Nem eu sei quem imagino. são os docentes. Porque é importante, eu acho que quando a pessoa vai escolher um curso, ela tem que ver quem é que leciona. Não adianta, por exemplo, tu ter um prédio maravilhoso, olha, foi inaugurada a universidade tal, o prédio é lindíssimo, os aparelhos são de última geração, mas quem é que trabalha lá?
o profissionalismo. Ah, tem uma instituição maravilhosa, ela é bonita, é aconchegante, as camas são confortáveis, não sei o quê. Mas quem é que trabalha lá? As pessoas são competentes para aquela instituição. Então, assim, ó, quem é que leciona nesse curso? Quem são os professores desse curso? Qual é a experiência que eles têm nessa área? Eu acho que se eu fosse escolher um curso, a primeira coisa que eu ia procurar, claro, uma carga horária mínima, mas quem é que leciona? Quem são os professores que vão me ensinar? Eu tenho visto, depois que a gente conversou, várias propagandas diversas no Google, YouTube. Volta e meia eu vejo curso de carga horária X de outras, eu fico horrorizado. Então, mude o nome, Neissa. Cuidador de idoso, segundo a classificação brasileira de ocupação, Isso, tu tens que ter uma carga horária mínima para abordar aqueles assuntos, para que a pessoa possa dizer, eu exato. sou um cuidador do idoso. Então, eu acho que 32 horas é muito pouco para capacitar uma pessoa. Ou seja, se eu sou um idoso e eu estou fazendo uma entrevista para que alguém me cuide, na hora que alguém for entrevistado e me trouxer o currículo, eu vou olhar com muita atenção onde é que ele fez o curso, qual é o curso, qual foi o... Eu vou olhar com muita atenção. Claro, eu digo, tem exceções, mas eu acho que 32 horas não Eu não consegue. consigo imaginar o que se dá em 32 horas, porque quando a gente aborda uma disciplina, às vezes tu precisa do dobro disso É para dar verdade, o mínimo de verdade. conhecimento naquela base. Não é? Não tem como. Uma outra coisa que eu também vejo muitas propagandas que vem batendo, né? Agora com o WhatsApp, não sei quanto vê, tá lá, né? Uhum. E a gente nota assim, ó, tu vai ver quem dá o curso é um profissional. São dois profissionais que se juntam para fazer um curso que para cuidar de primeira carga horária aqui, não é? Segundo, são dois profissionais que vão ensinar o que eles aprenderam. Nada de mal. Mas a pessoa fica engessada naquelas duas profissões. Ela não consegue ter esse olhar holístico do todo. Por quê? Porque ela só aprendeu o que aquele profissional tentou dar, né? E não adianta, a gente não consegue, não consegue. Agora a gente está vendo, graças a Deus, que nós estamos tendo acesso a profissionais renovados. E agora eu vou puxar um pouco para a nossa sardinha, né, a terra, que os nossos colegas, grande maioria, com experiência de no mínimo 10 anos na área, trabalhando com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com cursos no exterior, né? Muita gente nossa indo ensinar lá fora também, não é? Tu mesmo já deste aula para Portugal, para a Europa, né? Então, a gente vê que a qualidade é outra. Tu pode chegar de soco, fazer uma pergunta, ele vai saber te responder, né? Então, isso é importante, que as pessoas tenham esse bate-volta, não é? Concordo Eu estou contigo, concordo recebendo contigo. aqui, ó, aonde diz assim, ó, um familiar tem condições de assumir os cuidados de uma pessoa ou é mais racional e vantajoso contratar um cuidador? Depende desse cuidador e depende desse familiar. Qual é o conhecimento que ele tem? Qual é o equilíbrio? Um conselho que eu sempre dou, não me deixe para cuidar do titio, da mamãe, do papai, aquele, como a gente diz, que é o mais desocupado. Parece que tem mais tempo. Não é esse o ideal, a não ser que ele se dedique para entender o que está acontecendo com esse seu familiar. E o cuidador, o doutor Terra já disse, vamos ver o currículo dessa pessoa, vamos ver de onde ela veio, onde é que ela se preparou, qual é a experiência que ela tem. Por favor, doutor, pode completar. Eu acho da maior importância o familiar, que sempre foi o cuidador informal, sempre ficou a cargo de um familiar, não é? E depois, mais recentemente, os cuidadores formais, capacitados, enfim.
Mas o familiar, que sabidamente tem amor, tem afeto pelo seu idoso, pode se capacitar, sim, ainda que ele não vá fazer aquilo como profissão, mas é para entender o familiar dele. É o esposo, é o avô, o pai, não sei quem, enfim. Mas esses cursos, vamos dizer assim, facilitam o conhecimento para aquela pessoa que já tem, enfim, algum conhecimento pela vida, não é de estar te cuidando. Eu já tenho vários casos que o pai cuidou, não tinha curso nenhum, que a filha cuidou, que a neta cuidou, que a esposa cuidou, mas, claro, eles têm afeto, mas eles não sabem cuidar. Não. Não falta afeto. Então, aí entra o curso para ajudá-los. Então, eu acho que esses cursos, nisso, servem para aquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho mesmo, que é um mercado de trabalho promissor, serve para aquele idoso, para aquele familiar que quer cuidar do seu familiar, que já é um cuidador informal, e vai Sim. fazer um curso de capacitação. Como também vale, né, eu acho assim, esses cursos onde a gente se atualiza, para preparar 1 hora de aula eu demoro 10, em média, para preparar uma É, aula. é assim. Então, às vezes, os cuidadores que já exercem as suas profissões podem também se aprimorar. Sempre vão aprender alguma coisa. Ah, eu já fiz o curso, não sei aonde, lugar conceituado. Ótimo, excelente. Mas não quer dizer que ele não possa fazer uma reciclagem, aprimorar os seus conhecimentos. E aí, entre esses cursos organizados, não é como o dos. Já tem uma experiência grande na formação na criação desses cursos, também útil. Então, complementando esse familiar, pode? Claro que pode. Até ele vai se sentir muito mais seguro, ó, muito mais Claro. seguro para tomar determinadas condutas quando ele tiver algum conhecimento de geriatria e de gerontologia. É. Né? E uma outra coisa, né, Terra? Esses cursos não é só para você ser cuidador, é para você se autocuidar também. Porque Também. ali a gente descobre, não é? Aquelas, como a gente diz assim, aquelas pisadas de bola que a gente dá, não é? Aqueles exageros por uns gostos, às vezes não raramente alimentar, né? Ou a gente descobre que o que a gente está fazendo está tudo errado em termos de exercício, que eu estou me prejudicando mais do que me ajudando, não é? É um curso para a vida. Na realidade, é para a vida, né? Perfeito. Você sabe que eu me lembrei dos cursos de pós-graduação, lato sensu, né? Os cursos de especialização lá da PUC. E muitas vezes os médicos que iam fazer o curso diziam assim: esse curso foi excelente para mim. Eu já ouvi muito isso Porque também. e para o cuidador também. Então, aqueles É, conhecimentos, não é, que eles têm a partir de agora, que vão ser úteis para as pessoas que eles cuidarem, também serão úteis para ele, não é? À medida. verdade. E eu me Né? lembro muito bem dos relatórios. Olha, esse curso fez um bem para mim. Eu modifiquei com o curso, né? Gente, Independente de auxiliar meus pacientes, enfim. e a gente vai se encaminhando agora para o final da nossa live. A gente podia ficar à noite, né, até. A gente Ah, podia vamos ficar para à noite, porque é um assunto para nós, assim, que a gente sorve, não é? inesgotável, inesgotável, Né? inesgotável. Não, não tem fim isso, né? E a gente tem uns 10 minutinhos ainda aqui, e eu gostaria de tocar numa coisa assim que eu acho super interessante, né? Que eu sempre digo assim, ó, a primeira semana de curso, para aquele que é profissional, ele já sabe se ele realmente ele quer abraçar isso ou não. Né? Isso é uma verdade, assim como o familiar, que ele sabe que ele tem as limitações dele, mas ele tem uma boa vontade e ele acaba abraçando, não é? Essa área de trabalho e abraçando o seu familiar e conseguindo passar. Mas, na realidade, Terra, eu acho assim, ó, a gente tem que passar para as pessoas esse entusiasmo que a gente tem já há tantos anos e tirar da cabeça das pessoas que atender idoso é pesado, é maçante e é triste.
porque as pessoas carregam um certo ranço. Algumas, velho, não quero nem saber. Vocês não sabem o que é a alegria nossa de ver um paciente idoso reencontrar a alegria de viver. Sem dor, ou diminuindo a sua dor, mas com um sorriso, com prazer de viver e querendo viver mais um dia. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar a Terra nessa primeira live nossa, que nós vamos repetir mais algumas vezes aí, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós vamos estar aqui, ou eu, ou o Dr. Terra, com os nossos convidados, né, Terra? Que são os nossos colegas de caminhada, pessoas que sabem muito de geriatria e gerontologia. Doutor Terra, suas palavras finais. Não, só para encerrar, eu deixo um tema para casa, estavas falando agora, da descoberta das potencialidades que as pessoas têm, até do cuidador e do cuidado. Eu sempre cito aquele filme, acho que a maioria viu, mas vale a pena, quem está interessado, que é o Perfume de Mulher. Aquilo ali é um exemplo que eu tenho, para citar, de um jovem que existia uma autorização da universidade para que aqueles jovens pudessem custear os seus estudos, que fizessem esse papel de cuidador quando necessário. E eu recordo que uma pessoa foi viajar, precisava de um cuidador, e contratou uma pessoa. É evidente que eu não vou contar o filme, o desdobramento do filme é maravilhoso, mas os dois modificam as suas vidas para melhor, o idoso e o cuidador. O filme é um exemplo maravilhoso daquilo que tu está dizendo, que tu está encerrando a nossa live de hoje. Vejam o Perfume de Mulher para ver o quão encantador é o resultado da relação que se estabeleceu entre o cuidador e o idoso. É maravilhoso. E depois outro que a maioria já viu, também tema para casa, que são os intocáveis, uma pessoa que nunca tinha cuidado e foi aprendendo a cuidar. É aquela história verídica daquele tetraplégico, os intocáveis, é simplesmente, a história é maravilhosa, de cuidado, de amor ao próximo, de doação. E eu acho, Neissa, que quem vai fazer esse curso, assim, idoso é ranzinhos, idoso é isso, idoso é aquilo, claro, tem que ter paciência, as pessoas que vão fazer isso de profissão têm que ter muita paciência para tratar com essas pessoas, é gratificante, sim, mas é um trabalho estressante, sim, e as pessoas devem estar preparadas, não é para exercer essa atividade, isso é da maior importância. Mas eu citaria, para encerrar, tem que ser solidária, tem que ser uma pessoa de qualidades especiais e tem que ter muito amor ao próximo, senão não precisa fazer o curso. Se não for solidária, não tiver amor ao próximo e qualidades especiais, certamente, com toda a capacitação, vai ser difícil que ela se torne uma boa cuidadora. Exato. Doutor Terra, o meu agradecimento por esse encontro maravilhoso que nós tivemos. Sempre é um prazer conversar contigo, trocar ideias, não é? E de agora adiante, a gente vai andar mais um tempo junto aí numa caminhada e, se Deus quiser, exitosa, transferindo tudo isso que a gente construiu na nossa vida e que buscamos, não é? Para levar para as outras pessoas idosas. Obrigada, gratidão, doutor Terra, gratidão a vocês todos que estão aí nos assistindo. Esse vídeo vai ficar à disposição e quarta-feira que vem, às 20 horas, nós vamos estar aqui novamente falando sobre geriatria e gerontologia, o que nós podemos fazer juntos por você, pelo seu idoso e pelos cuidadores. Uma boa noite para vocês, até a semana que vem. Muito obrigada.